todos bem-vindos. Começando mais um programa Seara dos Médiuns. Hoje, nosso jardim bastante florido, recebendo a Milene, participante dos trabalhos da casa, palestrante lá no GECAL. Seja bem-vinda, Milene. Obrigada, boa noite. Boa noite, a gratidão é toda nossa. E hoje, ao vivo, a nossa querida amiga e parceira desse projeto Ábia, aqui com a gente, trazendo também sua voz aveludada para o texto do livro Seara dos Médiuns. Seja bem-vinda, Ábia. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite, a gratidão é nossa. E já de casa, nosso idealizador João, seja bem-vindo, João. Boa noite a todos, obrigado pela participação da Ábia, da Milene e de todos os demais. A gratidão é toda nossa e quero agradecer também vocês que nos acompanham toda semana, assistindo, aprendendo, estudando e pesquisando sobre o assunto para aprimorar o seu conhecimento na doutrina e também enriquecer a sua moral. Né? E hoje estudaremos o capítulo 37, Dever Espírita. Mas, primeiramente, a gente sempre abre com o Flash Talk. A gente vai estar direcionando o Flash Talking para você, Milene, tudo bem? Tudo bem? Pode começar? Sim. Então, vamos lá. Flash Talk do dia, questão de número 19. Os médiuns principiantes, que providências adotarão para disciplinar as suas forças medianímicas? Certo. Então, essa é uma pergunta muito comum que a gente recebe, né, principalmente das pessoas quando estão iniciando na doutrina, os médios iniciantes, né, eles fazem muito essa pergunta, como que eu faço, né, para disciplinar, para controlar, para educar, a gente ouve muito isso, né, educar a mediunidade. E aí, o primeiro questionamento que me vem à cabeça é assim, quem que deve ser educado? Será que eu tenho que educar a mediunidade ou será que eu devo me educar a mim mesmo, né? E então a gente parte do princípio de que a educação é nossa. Então nós devemos nos educar, né? Nós devemos nos preparar, porque somos nós que comandamos a mediunidade, não o contrário, né? Então, para essa pergunta, uma coisa importante da gente falar como resposta é, primeira coisa, é o estudo da doutrina. Então, o primeiro caminho que a pessoa tem que tomar é realmente conhecer a doutrina, compreender o seu significado, compreender sobre a mediunidade, né, os mecanismos da mediunidade, como que ela acontece. E frente a esse estudo, a esse conhecimento, a pessoa vai perceber que ela precisa o quê? De muita disciplina. Disciplina mental, disciplina emocional, dos seus sentimentos, das suas atitudes, do seu pensamento, porque não adianta um médium, um trabalhador, passar o dia inteiro, né, nervoso, agressivo, xingando, reclamando e achar que chega de repente no momento do trabalho, fala, não, eu vou aqui, agora eu fecho o olho, vou me concentrar e está tudo certo, né? Então, é só com estudo, é só com conhecimento, é só com disciplina que a gente vai percebendo como que esses mecanismos realmente funcionam. E para que isso transcorra de uma forma, né, boa, a gente precisa de quê também? De estar participando de um grupo sério, né? Ter pessoas já mais experientes para poder te ajudar a trilhar esse caminho, né? Seja para que você possa ser orientada. Esse trabalho, né? Ele tem que ser um trabalho com um fim realmente educativo, com um fim assistencial, com um fim de abraçar as pessoas como um todo, né? E não ser algo pessoal, não ser coisas fúteis do dia a dia, né? Não, então, ele tem que ter um propósito maior e cultivar sempre a humildade, né? A humildade é uma característica que é fundamental, né, para um médium, para um trabalhador espírita, né? Tanto faz ser médium ostensivo ou não, para entender que a mediunidade ela é uma prestação de serviço, que a mediunidade ela não é um espetáculo, ela não é um show, ela é algo, ela é um propósito muito maior. Então seria isso. Gratidão, muito bem colocado. E realmente, né, mediunidade é algo sempre muito maior.
Agora abro espaço para a nossa querida Ábia trazer para a gente o texto do capítulo 37. Fique à vontade, amigo, o espaço é todo seu. Obrigada, Eti. Vamos lá. Capítulo 37. Dever espírita. Reunião pública de 23 de maio de 1960, questão número 137. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se, escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Muito bem, obrigada, amiga. E agora a gente vai levantar aí a primeira dúvida do dia. Como a nossa querida Milene abriu, vou passar para você, João, a primeira pergunta, a primeira dúvida. Qual a importância do esforço pessoal na busca do conhecimento espírita? Então, boa noite a todos, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, vamos ampliar isso, né? Qual a importância do esforço pessoal em busca do conhecimento, né? Porque em busca de qualquer tipo de conhecimento, né, o esforço pessoal é condição essencial para o progresso, para você progredir naquele estudo, né? Dedicação, suor, trabalho, né? Agora, quando a gente traz isso para conhecimento espírita, é porque a necessidade do médium ter conhecimento. Porque os espíritos se comunicam conosco através do pensamento. A linguagem é o pensamento, né? Através de imagens. Então, a linguagem universal é o pensamento através de imagens. Agora, se o médium, ele tem por exemplo, vou dar um vocabulário, né, de 2.000 palavras, os espíritos evoluídos, eles têm um vasto conhecimento, né? Conforme você vai evoluindo, você evolui em conhecimento também, em moralidade e em conhecimento, né? E ele tem dificuldade de se comunicar com o médium, né? É a mesma coisa você se comunicar com um garotinho, que o vocabulário dele é 150 palavras, né? Então você tem dificuldade de você se expressar. Então daí a necessidade, né, de você se instruir. É só você precisa do estudo somente na área da doutrina espírita? Não. Você precisa conhecer física, matemática, eletrônica, eletricidade, né? Leis, as leis de magnetismo, de atração, repulsão, centrífuga, todas as leis você tem que conhecer para você saber como é que funciona, porque não existe milagre. Tudo tem uma explicação, né, científica. E para você conhecer e poder, dominar o assunto, se aprimorar naquilo que você faz, é só com muito esforço e dedicação, senão você não consegue, né. Existem aqueles, né, conforme diz o texto, que são viciados, né, em recreio, preguiça, suborno, cola, esse médium, ele não com certeza, né, ele sempre será uma gaita, né, estragada, porque a mediunidade você desenvolve ela aprimorando,
né? Porque você já traz a mediunidade do seu mapa reencarnatório, você já se prepara no mundo espiritual o tipo de mediunidade que você vai exercer. Aqui você aprimora. Então você pode ser uma gaita estragada, você pode ser um piano ou um violino, né? Mas para você ser piano ou violino, depende do esforço. Senão você, né? Às vezes você é uma gaita estragada durante 40 anos. E as pessoas falam: "Você não vai estudar?" Eu falo: "Não, eu sempre tive comunicação, sempre fui médium". Só que a relação espiritual que ele tem, né, são espíritos que estão afinizados com o gaita. Deu uma travadinha no finalzinho, João, mas já está de volta. Ah, então é isso, né, ou você é um médium, né, que é afinado como um piano, como um violino, né, e você tem espíritos que são afinados com você, ou você é uma gata estragada e vai ter espíritos que estão, né, em sintonia com médiuns gata estragada, né. Sem esforço, sem suar, você não consegue nada. É isso. Muito bom. E a própria doutrina nos explica que nós estamos em constante evolução, né? Então, para evoluir, a gente precisa mesmo de um esforço constante também. Milena, você deseja complementar a fala do João? Eu gostaria só de falar que esses passos, né, do conhecimento, do estudo, da disciplina, aí traz uma coisa muito importante depois do estudo. Então, eu estudo, eu tomo conhecimento e aí eu vou colocar em prática. Então, o trabalho, o vivenciar, o experienciar aquilo que a gente aprendeu é muito importante, né? Porque eu não me faço, se a gente pensar uma professora, um médico, um dentista, um engenheiro, sem eu ter a prática, não é verdade? Então, a gente precisa primeiro do estudo teórico, a gente precisa do conhecimento, e isso vai se solidificar quando? Quando eu for para a prática. Então, além de estudar, o que fica muito importante é adquirir o conhecimento, agora eu vou colocar em prática. Vivenciar é também muitíssimo importante. Exercitar aquilo que você está aprendendo, né. Exato. Esse não é egoísmo nosso, nós aprendermos e guardarmos para nós, não colocar em prática e nem democratizar isso, nem distribuir esse conhecimento, né. Muito bem, é isso aí. Verdade, por isso que estamos aqui hoje, né? Passando para frente o que nós aprendemos e ainda estamos aprendendo. Então, a gente volta para o texto novamente, abrindo espaço para minha querida Abby, para estar lendo a segunda parte do texto para a gente, por favor. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade, a benefício de todo o orbe. E porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda a parte, as experiências foram examinadas e são, até hoje, reexaminadas, sob variada nomenclatura em todas as direções. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão divertir e polemizar. Vê-los-emos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas recolhidas, para o espetáculo das discussões sem proveito. Muito bom.
E agora nós vamos para a segunda dúvida do dia. Vou direcionar para você, Milena, e depois a gente abre espaço se o João quiser complementar. Por que a doutrina espírita deve ser preservada das atitudes levianas e de curiosos e polemistas? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar sobre isso né? Não adianta a gente focar naquilo que diverge. Eu sempre falo isso. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que converge. Todas as religiões, todos os processos religiosos, eles têm pontos em comum, eles têm aquilo que converge. Então, pode ter certeza que aquilo que converge é uma das coisas mais importantes que tem, né? E a gente deve preservar das polêmicas, né? Daquilo que diverge. Primeiro, porque o espiritismo, ele tem que ser preservado na sua essência. A essência do espiritismo, a mensagem edificante do espiritismo, né, é o quê? As pessoas ficam um pouco na dúvida, né? Já me perguntaram, por exemplo, se a gente acredita em Jesus. Né? Então, o que é o espiritismo? O espiritismo, ele é cristão. O espiritismo nós temos como base, nós temos como carro-chefe Jesus Cristo. Sua palavra, os seus ensinamentos, aquilo que ele viveu. Então, a mensagem do espiritismo, né? Ela deve ser protegida, ela deve ser preservada naquilo que realmente importa, que é a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus. É tentar trazer sua mensagem para o entendimento, fazer desse entendimento virar pensamento, sentimento e atitudes, e a gente colocar em prática. Nós não estamos falando aqui de estudo, e que o estudo tem que ser vivenciado, né? Então, a gente tem que trazer para o espiritismo, desviar realmente essas discussões vazias que não levam em nada. O espiritismo, ele não tem a intenção de convencer ninguém de nada, né? Então, o espiritismo, ele tem na sua essência isso, a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, eu acho que quando a gente se afasta da polêmica, a gente está, inclusive, demonstrando e pondo em prática esses ensinamentos de Jesus, né? Então, para mim, é isso, assim, a nossa vontade aqui é que realmente as pessoas se preocupem com aquilo que de fato vão fazer diferença na sua vida, né? Então, se Maria teve, quantos filhos teve, se Jesus um dia namorou, se Jesus tinha 33, 34, se Jesus... Assim, as pessoas às vezes polemizam tantas coisas que não levam a nada e esquecem daquilo que é mais importante, né? Esses dias, num grupo de estudo com espíritas, era um evento que a federação promoveu, e no grupo de estudos uma pessoa suscitou assim uma pergunta do tipo: e quem garante que esse Emmanuel, que o Emmanuel está falando é verdade? Isso nós estamos falando entre espíritas. Uma pessoa não espírita, né? Tudo bem, ele não tem conhecimento. Agora, a gente sabe da idoneidade, por exemplo, do médium e daquele espírito. Como que a gente sabe? Pelas obras publicadas, né? Pela intenção daquilo que ele trouxe. Mas a resposta para isso é: ninguém garante. E é essa que é a beleza do espiritismo. O espiritismo te dá condições de você conhecer, estudar, de você raciocinar sobre aquilo. Então, você raciocina o conhecimento, você raciocina a sua fé, e aí, no fundo, a gente escolhe acreditar naquilo ou não, com base no seu conhecimento, com base naquilo que você pôde produzir, né, dentro de você, consumir, aí a gente escolhe se a gente acredita em. Então, para mim é isso, né? Assim, a gente deve se afastar, porque a doutrina, ela traz uma mensagem edificante, ela traz uma mensagem do Cristo, de auxílio, de amor, e não de polêmica, e não de sensacionalismo, e não daquilo que não leva a nada. Verdade, Milene falou tudo. Eu ainda costumo, é um ditado mesmo que eu costumo dizer, que o Espiritismo ele não te empurra à verdade, ele te convida para a verdade, né? Então, cabe a gente mesmo ter essa análise racional em cima do que nos foi passado. Deseja complementar, João? Olha, eu posso dizer para vocês que a maioria dos espíritas, né, eles vêm para o espiritismo por causa do fenômeno.
Eles querem ver o fenômeno, eles querem presenciar o fenômeno, né. E também são muito polêmicos em relação a esses fenômenos, né. Então nós não podemos nos focar nisso, né, porque a gente trabalha, nós temos lá no GECAL, o grupo de psicografia, né, e muitas pessoas dizem o que a Milene acabou de falar de Emmanuel, mas quem pode me dizer que é verdade o que esse espírito está trazendo? Então a gente fica muito preocupado se é mentira ou se é verdade, se é real ou se é irreal. O que não importa se é mentira, se é verdade, o que importa é a essência, é a mensagem. A mensagem é boa, não importa quem enviou, não importa o nome de quem enviou, né, não importa se é real o espírito que está enviando, né, ou se é anímico, se é do médium, aquela aquela mensagem. O que importa é seu conteúdo. Ela é boa? Ela te encaminha ao bem? Então não vamos polemizar não, tá certo? É isso aí. É igual um exemplo que o João deu para a gente, acho que no último ou penúltimo programa. O médium, ele é só um telefone, né? A mensagem, quando chega, a gente recebe e faz a análise. Então, realmente, a gente não precisa saber o nome, a gente precisa saber a qualidade da mensagem a acrescentar E na e cabeça. e e foi aquilo que a Milene falou, o espiritismo, ele tem 3 pilares, né, e um dos pilares do espiritismo é a ciência. Então, tudo que a gente mostra, né, nós não discutimos, nós provamos, né, através da ciência. Não tem o que você discutir, criar polêmica. Por que criar polêmica, né? Então existem correntes de polêmica, né, tá certo? A pecadora de Lucas é Maria de Magdala ou é Maria, né, irmã da Marta? Ou é uma outra Maria? Não importa, não importa. O que importa foi a mensagem, né, de humildade que ela trouxe em relação à fé que ela tinha a Jesus. É isso que importa, é isso, tá bom? É isso aí. Então, vamos voltar para a última parte do texto? E aí a gente levanta as nossas duas últimas perguntas e termina com esse diálogo. O espaço é todo seu, Abel. Vamos lá? Resguardaremos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquisições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se, em nome dele, guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme, através do tempo, é a palavra do Evangelho. Amem-se os caçadores de fenômenos como desejem, o detenham como puderem. Desculpe, gente. Amem-se os caçadores de fenômenos como desejem, o detenham como puderem. Os elementos que a vida endereça é necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Gratidão, Muito querida bom. amiga, por trazer para nós esse texto tão intenso, né, e tão importante. Então, vamos para as questões. A terceira dúvida, vou estar direcionando para você, tá, João? Tá E bom. aí a gente encerra com a Milene.
De que maneira os fenômenos espíritas devem ser compreendidos dentro da proposta da nova revolução? Da nova revelação, né? É isso que você falou? Você falou revelação ou revolução? Estou trocando as sílabas. Não, tá Obrigada. bom, é brincadeira, tá? Eh, então, a proposta uma das propostas da doutrina espírita, né, é a reforma íntima, né. Eh, tanto é que se perguntou, né, qual que é o verdadeiro espírita, é aquele que é santo? Não, é aquele que procura se reformar, conhece a si mesmo, sabe quais são suas falhas, né, e tenta se corrigir, né. Porque se ele for santo, se ele não tiver mais nada a ser corrigido, ele já vai reencarnar, né, em um outro mundo, tá certo? Se ele está aqui porque ele tem falhas. E a proposta é a renovação, é a reforma íntima. Agora, o que que Kardec nos trouxe? Que através o que que Jesus nos trouxe? Jesus, para provar que ele era realmente o Messias, né, ele fez uma série de curas. Além dos ensinamentos, ele fazia curas. Por quê? Porque as curas que eram executadas, chamava a atenção das pessoas para que elas entendessem que ele tinha o poder, que ele era um espírito elevado. Aí quando veio a nova revelação, que é a doutrina espírita, né, porque fenômenos espíritas sempre existiram, mas houve uma invasão de fenômenos espíritas. Por quê? Para mostrar que a vida continua, que existe alguma coisa depois da morte, que o nosso espírito ele é imortal. E o que que as comunicações espíritas nos mostram, né? A sequência de encarnações. Então se manifesta espíritos que, eles, vieram, né, tiveram um problema há 500, 1000 anos atrás, tiveram várias reencarnações, mas aquele problema continuou, então ele vem na sala mediúnica para que isso seja resolvido, ou pelo menos tentar resolver. Então isso aí mostra, né, que esses fenômenos eles vão enriquecendo os nossos conhecimentos, e nós vamos tendo mais certeza com os fenômenos, né, porque sem os fenômenos era difícil. Se já com o fenômeno é difícil a pessoa acreditar que o espírito é imortal, né, haja vista, né, quantos o percentual de espíritas é muito baixo, né, na civilização nossa, né. Aqueles que acreditam que o espírito é imortal e os que acreditam na reencarnação. Se é tão difícil de você colocar dentro da cabeça das pessoas com os fenômenos, imagine sem, né. Então, o fenômeno espírita é um instrumento de ensino, tá certo? Ele nos ensina de que a morte não existe, tá certo? Então é isso. Muito bem colocado. Milene, você deseja fazer algum complemento na fala do João? Eu acho que o seu Minelli realmente trouxe bem exemplificado, né, sobre o fenômeno. Ele já havia falado, né, anteriormente, muitas pessoas vão de encontro ao espiritismo pelo fenômeno, achando que o fenômeno é a essência do espiritismo, é ali onde eu vou resolver todos os meus problemas, e às vezes a pessoa se decepciona, porque ela descobre que não, né? E é muito comum, por exemplo, nós estamos no estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz, e no nosso estudo passado, nós falamos um pouquinho a respeito de algo muito semelhante, que é o quê? Eu não me lembro agora se era Aniceta ou Tobias que estava dando uma explicação para o André Luiz, onde fala, olha, não adianta eu ir em busca só dos ritos,
Não adianta eu ajoelhar e achar que está tudo resolvido, porque, como o seu Minelli falou, a gente precisa de uma reforma íntima. Então, quando eu vou de encontro ao espiritismo, em busca do fenômeno, para que o fenômeno resolva os meus problemas e eu não faço nenhum esforço para resolvê-los, eu vou me frustrar. Eu vou falar, esse espiritismo não adianta de nada. Né? Por quê? Porque, na verdade, eu estou em busca de que algo externo resolva o meu problema. Quando, na verdade, a solução, a resolução de todos os problemas, de todas as questões, elas começam ao contrário, é de dentro para fora, é de nós para o exterior, né? Então, o fenômeno ele faz parte do espiritismo, como o Seminelli falou, como instrumento, mas ele é um instrumento para o bem, para todos, para algo maior e não para algo direcionado, né? Mas as bênçãos de Deus, elas são infinitas. Então, assim, claro que a pessoa, ainda que ela esteja só apegada ao rito, se ela se ajoelhar, ela vai receber uma bênção? Vai. Ela vai orar, ela vai se conectar. Se ela for no centro espírita, ainda que ela não esteja conseguindo fazer sua reforma íntima, ela vai receber aquelas bênçãos, aqueles fluidos do passe, ela vai receber. Só que às vezes ela quer ser copo, ela quer receber e quer que aquele fluido permaneça com ela. Só que às vezes ela é peneira, ela não é copo, ela é peneira. Se eu derrubo água num copo, a água fica. Se eu derrubo água numa peneira, a água se vai. Então o maior problema é esse. Todos nós queremos ser copos, quando na verdade nós somos a maioria o quê? Peneiras. Então, para que aqueles fluidos luminosos fiquem em mim, fiquem na minha vida, eu preciso ser copo. Então, eu preciso ser, eu preciso fazer. Então, os efeitos, né, assim, da mediunidade, essa parte mediúnica, ela assim, faz parte nesses fenômenos, mas, mais uma vez, ela não é a nossa essência, ela é só um instrumento. Às vezes eu penso até, né, eu chego a pensar que seria tão bom, eu acho, né, para mim, né, que tudo isso não fosse real, né, isso que a Milene falou, que eu falei, né, que eu errasse à vontade, aí no final de semana eu fizesse as minhas preces, né, rezava lá uns 4 Pai Nosso, umas 6 Ave Marias, e na segunda-feira eu pudesse começar a errar novamente, né. Então eu não tinha responsabilidade nenhuma, nenhuma. Mas a doutrina espírita nos mostra que é diferente, que é diferente, tá. O que você está passando hoje é resultado do seu passado, e você, nesse momento, está construindo o seu futuro. É isso aí. Muito bom. Me corrija se eu estiver errado, mas para que a gente possa ser copo, a gente precisa estar estudando constantemente a doutrina espírita e fazendo aí nossa reforma íntima, né? Milene e Eti, o que eu mais ouço, né, porque lá dentro do GECAL, né, na mediunidade, para trabalhar na mediunidade lá, a pessoa tem que estudar. Mas muitos não vão, porque dizem: "Não, eu estudei demais já estudei muito, agora eu vou deixar para os jovens, aqueles que estão chegando agora, né, no espiritismo, estudarem". Eu já estou teve uma pessoa, um coordenador, né, de da federação até, que ele falou para mim: "Não, Minelli, ó, eu já estou em outra fase, eu estou na fase de ensinar agora, né, agora eu não estudo mais, agora eu deixo para vocês o estudo". Então a pessoa não quer estudar, entendeu. E eles acham que já estudaram muito, né. E eu sempre digo, né, eu digo assim, a minha esposa é numa médica, não, ela foi atrás de um médico e não conseguia médico endócrino. Difícil demais, marca para daqui 3 meses, né. E aí eu consegui um, eu liguei, a moça falou: "Não, ele tem vaga para de tarde". Aí eu falei para a mulher: "Ó, tem vaga para hoje, vamos embora, né". Aí corremos lá, chegou lá, o médico puxou uma folha de papel, chamex, né, um senhor, né.
Eu vi o celular dele em cima da mesa, o celular dele era um Nokia, não que né, não é pejorativo o que eu estou falando contra o celular, mas aquele celular Nokia pequenininho, né. Eu falei: "Bom, então ele não tem nem o WhatsApp, ele não tem nada, né". Aí ele puxou uma folha de papel em branco e falou: "Qual é o seu nome?". Daí ele passou 3 riscos assim, e começou a fazer a ficha, né. Aí eu falei: "Você não tem computador?". Ele falou: "Não, isso aí eu sou da antiga". Aí então, você vê que o fulano estuda, nós nunca mais voltamos e ele não tinha cliente, por quê? Porque ninguém quer, ser recebido por alguém sem conhecimento, sem aprimoração do seu conhecimento, sem aprimorar esse conhecimento. Por isso que nós precisamos estudar, tá certo? Porque os espíritos que estão aí, os bons espíritos, eles procuram se comunicar com aqueles que têm mais só no estudo, no conhecimento. É isso. Verdade. O próprio Kardec nos disse que ele estava só abrindo a porta, né? Quanta gente ainda tem a percorrer para conhecer, para aprender, para descobrir, né? E parar acreditando que a gente já tem uma bagagem grande, é porque a gente ainda não está muito profundo. Vamos então para a última dúvida? Vou direcionar para você, Miguel, para a gente poder encerrar depois com a palavra do João, se ele preferir. O que a metáfora do aluno viciado em recreio e cola revela sobre a postura inadequada frente ao aprendizado espírita? Eu acho que esse aí o seminário até já começou a responder, né? Essa metáfora, né, desse aluno, quem é um aluno, né, viciado, que gosta de recreio e que na hora da prova só quer saber de colar, ele está tentando ludibriar, né? Então ele só gosta do bem bom. Na hora da seriedade, não, mas aí é muito chato. Eu só quero saber de bagunça. Na hora de que eu tiver que fazer uma prova, eu dou uma coladinha ali. Então, assim, ele está ludibriando, mas ludibriando a quem? A si mesmo, né? E aí a gente traz isso, então, aqui, né, para a mediunidade, para os trabalhadores, que é isso que o São João falou, né? Às vezes a gente fala, olha, todo trabalhador, não só, né, os que têm a mediunidade ostensiva, mas todo trabalhador, ele tem que estudar. Aí a pessoa fala isso que o São João falou, não, mas eu já estudei demais, eu já li demais, já li as obras. Peraí, você já leu todas as obras de Kardec? Você já leu todos os livros psicografados do Chico, do Divaldo, da Ivone? Você já leu todas as obras complementares do Leon Denis? E você já sabe todas? Sim, vamos supor que tem uma pessoa que já tenha lido tudo. Acho difícil. Nunca encontrei ninguém que tenha lido absolutamente esgotado todas essas obras que nós chamamos de quê? De obras complementares, né? Mas ainda assim, vamos supor que tem uma pessoa que já leu todas as obras complementares de diversos autores espirituais. Aí vem a pergunta, e você já vivencia tudo aquilo que você leu? Se você já deu conta de ler tudo e vivenciar tudo, aprender aquilo e vivenciar tudo aquilo, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Então, como acho que dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa assim, meus amigos, não tem outro caminho, né? Então, assim, querer fazer um atalho dessa forma, né, está mostrando, na verdade, que você não tem um compromisso real, que você ainda não compreendeu a doutrina, né? E é como o São João falou, e acaba que os espíritos eles se afastam um pouco disso. Então, onde as pessoas não compreendem, os próprios trabalhadores, os próprios médios não compreendem essa necessidade constante de aprimoramento, como o São João usou a palavra. Isso serve aqui para a nossa vida terrena, né? Como ele falou, qualquer profissional de qualquer área, ele tem que estar se aprimorando, ele tem que estar buscando sempre mais. E dentro do centro espírita, da mediunidade, também. Então, a pessoa não pode se achar demais, achar que já não precisa, e nem também ser acomodada. Por exemplo, não, eu só dou passe e tá bom. Não, eu só fico aqui na recepção e tá bom. Gente, não tá bom. Não existe esse só faço isso e acabou. Nós estamos o quê? Em evolução. Então, em algum momento, você vai ter que passar para a próxima etapa. Não existe a possibilidade de você ficar estagnado.
E como que a gente sai da estagnação? É estudando, é conhecendo, né? Então, esse aluno aí que está viciado em recreio, em cola, que está tapeando, que está procurando um atalho, procurando está se enganando, né? Então, assim, pode até parecer que é uma grande pessoa, que é um grande aluno que está tirando uma nota 10 ali, mas os espíritos, na verdade, os espíritos de luz, eles sabem que não. E esses espíritos, eles vão se afastar, né? Eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Que, aliás, né, seu João, falando aqui, né, o senhor falou, às vezes eu queria até que não fosse verdade, às vezes eu penso sobre o livre-arbítrio, eu acho que a gente tem livre-arbítrio demais. Às vezes tinha que ser igual ao cartão de crédito. Você errou a senha 3 vezes, bloqueia. Bloqueia que tá dando ruim. A gente tem livre-arbítrio demais, entendeu? Então, assim. E aí eu quero deixar uma dica. Ia ter tanta gente bloqueada por aí. Eu quero, inclusive, deixar uma dica. Do que nós estávamos falando da questão anterior e dessa agora, aqui no nosso canal, né, do Somos GECAL, tem uma palestra recente agora do Jimmy, que ele fala sobre os milagres, né, sobre esses fenômenos milagrosos que as pessoas interpretam muito errado. Então, quando as pessoas vão em busca, né, como nós falamos, do espiritismo, do fenômeno, achando que vai receber como se fosse um pozinho de pirim-pim-pim, entende o milagre como algo mágico, como algo inexplicável, então ela está buscando algo errado, ela está compreendendo algo errado. Então eu deixo a dica aqui para que as pessoas procurem no nosso canal essa palestra do Jimmy, né? Que o Jimmy fala muito bem, explica muito bem sobre isso. E ali a gente começa a perceber que então não adianta eu ser esse aluno, não adianta eu trapacear, não adianta eu esperar um pozinho mágico, que eu vou continuar, parece que estou patinando, né? Andando, é igual esteira, né? Eu ando e não saio do lugar. Adorei sua fala, Milene, tá de parabéns. Muito obrigada. João, você deseja complementar? Eu vou complementar, falar alguma coisa, né, para encerrar, que é o seguinte: a Milene falou do estudo, né, dos livros, das obras complementares, e eu falei do nosso nível de conhecimento. Se você conhecer 2.000 palavras, o espírito se comunica. É difícil se comunicar com alguém que o vocabulário dele só tem 2.000 palavras, né? Porque você fala muitas coisas e a pessoa não entende o que você falou, né? Então você tem que baixar o seu nível ao nível da pessoa para que haja uma comunicação, né? E quando você lê um livro, não importa se é livro espírita, um livro de física ou qualquer tipo de livro que você leia, né, você vai interpretar a leitura de acordo com o seu cabedal de conhecimentos, de acordo com o seu universo de conhecimento, você interpreta aquela leitura. Então você já leu todas as obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, as obras básicas, estudou as obras básicas, né? Nós estamos estudando as obras de André Luiz. Estava até comentando isso com a minha esposa anteontem. Só que você leu todas, estudou todas as obras, volta e estuda de novo. Lembra que o Emmanuel falava para o Chico, lê novamente. Ah, já li, lê de novo. Porque o seu cabedal de conhecimento aumenta, e cada vez que você lê o mesmo livro, você encontra novas. Esses livros são tão ricos que você encontra novos ensinamentos que você não percebeu na leitura anterior, porque o seu conhecimento não atingia aquele ensinamento. Então, quando você lê de novo, você fala: caramba, eu não tinha percebido isso. A próxima vez que eu ler, que eu estudar esse livro, eu vou perceber, falar: nossa, eu já li ele 2 vezes, estudei e não tinha percebido isso, porque o meu universo vai ampliando. Então, daí a necessidade do estudo ser constante. Constante. Tá certo? São coisas novas que você vai aprender
em cima do mesmo material. Em cima do mesmo material, você aprende coisas novas, até você chegar na essência daquele ensinamento, né. Então, daí a necessidade de você estudar sempre, sempre. E você estudar recicla. Quando você faz a reciclagem no livro, você aprende coisas novas. Eu estou aprendendo coisas novas nos Mensageiros, eu já estudei ele 4 vezes, e vou estudar de novo, eu vou aprender novas coisas, né, coisas que eu não via anteriormente. E tem gente que fala: "Não, eu estudei demais, eu", igual a Mirene falou: "Eu só aplico passe". Mas para você aplicar passe, você tem que ter conhecimento, senão você aplica passe errado. E eu vejo o pessoal aplicando passe errado direto. "Ah não, eu só faço atendimento". Ah, você só faz atendimento? Então você tem que estudar, fazer um curso de relações pessoais, né, ou interpessoais, não importa o título, para você poder se relacionar com as pessoas que você está atendendo, melhorar seu vocabulário, se é uma pessoa que você está atendendo vem falar com você, você não sabe o que ela está falando. Daí ela fala: "O senhor entendeu?" Você fala: "Entendi", né. Eu tinha uma funcionária que tudo que eu falava para ela, eu falava: "Você entendeu?" "Eu entendi, seu João". Eu falava: "Então faz". Daí ela olhava para minha esposa, olhava do lado: "Você podia explicar de novo?" "Mas você não entendeu?" "Entendi", né. Não entendeu, a pessoa não entendeu, porque ela não tem vocabulário, ela não tem conhecimento suficiente para entender o que você está falando. Então a necessidade do estudo constante, é isso. Muito bom, muito bem colocado e muito obrigada. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Agora, nós encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer você, Milene, pela participação hoje. Muito, muito, muito obrigada. São palavras ricas que você deixou depositado aqui para a gente. Gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, gente. E pela oportunidade, né? A gratidão é toda nossa, pode ter certeza. Quero agradecer também minha querida Ávia, que aceitou o convite de estar aqui com a gente, participando, deixando o programa mais rico, um coraçãozinho da gente mais aquecido com a sua voz agora ao vivo. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, por dar essa pequena contribuição. Devagarinho a gente vai. Obrigada. Imensa contribuição, que pode ter certeza disso. E agradecer também, João, nosso idealizador, participante, diretor do nosso programa. Muito obrigada, João, por hoje. Eu que agradeço a todos, né, pelo nosso aprendizado, né, aprendendo juntos, né. Tá certo, eu aprendo com a Milene, aprendo com você, com a Ábia, e assim a gente vai crescendo, né. Muito obrigado, digo eu. Assim seja. Gratidão também ao Cláudio, que está aí nos bastidores, e gratidão a vocês que nos assistem toda semana, que estão dispostos a aprimorar e fazer sua reforma íntima e se tornar um copo, deixar de ser uma peneira. Adorei esse exemplo. Muito obrigada. Gente, um abraço no coração. E na semana que vem nós vamos estudar o capítulo 38, faixas. Quero ver vocês lá juntinho com a gente. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, gente.